Maré baixa. Vamos pensar em coisa boa, gente. Em maré baixa ou em maré alta. Vamos com Deus. Aqui neste mundo, todos estamos hospitalizados em processo de cura. Chico Xavier. Quando entramos na maré das dificuldades, nossa tendência é a de mergulharmos em pensamentos negativos e comportamentos autodestrutivos. Quando as coisas pioram para nós, parece que nós também pioramos para as coisas. Aumentam os nossos pensamentos de revolta e desânimo. E não raro mergulhamos em vícios que acabam complicando ainda mais a nossa situação. Há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Isso acontece porque quando somos atingidos por um problema qualquer, a miúde nos abatemos e passamos a pensar negativamente, dominados que ficamos pelo medo e pelas ideias trágicas a respeito do que ainda poderá nos ocorrer. Toda essa negatividade somente terá o efeito de atrair, pela lei de que semelhante atrai semelhante, novos problemas em nosso caminho. É a aplicação do princípio, uma coisa leva a outra. Já aquele que atravessa um bom período sente-se mais confiante, pensa com alegria, tem bom humor, não alimenta pensamentos mórbidos, por isso consegue atrair mais eventos positivos em sua jornada. Por essa razão, Chico Xavier nos ensina a pensar bom, seja na maré alta, seja na maré baixa. Ele sabe que é na mente que se desenha a nossa felicidade ou a nossa derrocada. Portanto, atravessando um período difícil, vamos inverter a maré começando a pensar em coisas boas, como ensina o Chico. Se estiver doente, pense que coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo, um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você já superou, a gratidão por todas as suas vitórias. Tudo isso será um aguaceiro para a maré encher rapidinho. Bom, aqui esse ensinamento fala da lei da atração. Na verdade, nós atraímos aquilo que a gente pensa. Então, isso é notório, né? Não sei se vocês já perceberam, quando as coisas boas começam a acontecer, parece que vai uma atrás da outra. E quando as coisas ruins começam a acontecer, então parece que começa a brotar problema de todos os lados, até aquilo que inesperado, que já estava enterrado, parece que começa a nascer novamente. Então, tudo isso nós atribuímos ao nosso pensamento, que tem uma força estrondosa com relação a atrair aquilo que nós estamos pensando. O que ocorre quando nós pensamos negativamente? Nós geramos pensamento. Nem o ensinamento fala, às vezes nem aconteceu, está distante a possibilidade de algo ruim acontecer, mas a gente já, por antecipação, já começa a premunir coisas que possa vir nos ocorrer se nós estivermos vivendo uma sequência de problemas. Então, nós pensamos e esse pensamento cria forma. É como se nós construíssemos uma forma para aquilo que a gente está pensando. Então, com isso, gera-se cordões de forma e pensamento, que vai nos envolvendo com aquela energia. Principalmente quando a gente também tem pensamentos negativos com relação ao outro, né? Alimentando mágoa, egoísmo, inveja, enfim,
tudo aquilo que nos leva a nos ligar ao outro. Não pensa vocês que os laços de afeto são os únicos que criam e que se grudam às outras pessoas. Mas, principalmente, os pensamentos negativos, eles são mais potentes em nos ligar a determinada pessoa. Então, toda vez que a gente alimenta algum ressentimento, nós estamos nos conectando com mais um cordão, forma pensamento com essa pessoa. Então, acaba que nos envolvendo, e a partir dali, então, eu começo a receber vários tipos de contaminação. Entre eles, já ouviu falar do vampirismo? Vampirização. É como se fosse um cordão umbilical. Eu vampirizo aquela pessoa e automaticamente eu sou vampirizada. Ainda que não seja por ela, se ela não estiver pensando negativamente. Mas com certeza nós vamos estar sendo vampirizados por um vampiro astral, que é a forma pensamento que nós criamos. Nesse aspecto espiritual, da forma pensamento. Então, por isso, a importância de pensarmos bem, como o Chico fala aqui. A importância de nós cuidarmos da nossa mente e não deixar que ela vire um lixo mental, alimentando assim o circuito da nossa vida e das nossas relações. Quando estamos na maré baixa, é aí que nós temos que procurar pensar de forma positiva. Ali na frente é a lei da atração. O que vai acontecer quando aquilo se resolver. Já visualizar o lado bom, que nem aqui. Está doente? O que você vai fazer quando você se curar? Está desempregado? Pense já conseguindo um emprego, trabalhando alegremente. Né? Então, são situações que você tem que criar essa forma de pensamento na sua mente. Que você vai, então, alimentando cordões de positividade. Porque, ao contrário, gente, com certeza a gente vai encontrar a cada passo grandes obstáculos de problema. Ainda que a situação aparentemente está caótica para cada um de nós, você não consegue ver aos olhos nus a possibilidade de alguma melhora, vamos dizer assim, vamos repulsar esses pensamentos e vamos pensar se aquele problema já estiver resolvido, onde você estaria, o que você estaria fazendo, já desfrutando daquela solução. E com certeza, é muito rápido quando você sobe essa sintonia, quando você não cria formas de pensamento negativo, que vão te prender ao problema, é muito rápido a melhora. Vocês percebem que aí parece que os caminhos se abrem, né? Parece que as coisas começam a fluir inesperadamente. E muitas vezes a única coisa que você está cuidando e fazendo é cuidando do seu pensamento. A única coisa que você está fazendo é visualizando a situação resolvida. E o fato de não criar formas de pensamento negativa ainda, prevendo coisas ruins, vamos fazer o contrário, vamos prever coisas boas, sempre. Não alimentar nenhum sentimento mental e emocional com relação a outra pessoa, por mais, digamos assim, ofendido que você esteja se sentindo, né? Que cada um vive os seus dramas. E muitas vezes você tem toda a razão para estar sentindo e pensando daquela forma. Mas lembre-se, o pensar ao contrário vai trazer benefícios a você mesmo. Então, eu não posso pensar nem nada de bom com relação a essa pessoa, porque ela só me trouxe coisa ruim. Ela só trouxe e vai continuar trazendo se você alimentar isso. Não tem, a pessoa nem precisa saber se você pensa bem, se você pensa mal dela. Mas parece que é difícil até pensar bem
ou deixar de pensar coisas ruins, já seria o suficiente. Não, eu jamais vou conseguir pensar em perdoar depois de tudo que... Mas ninguém está falando de perdão, tá? Isso daí é um outro departamento. Nós estamos falando do que nós vamos pensar, o que nós vamos criar em nosso benefício com relação aos pensamentos, às formas pensamentos. Ou quais são os prejuízos que eu vou criar para mim destrutivo com relação ao que eu pensar. Então, se não dá para pensar bem para aquela pessoa, pelo menos não pense em mal, não pense em nada. Tenta desviar qualquer pensamento que te leva para baixo. E isso, gente, não precisa ser verbalizado. Tá? A força do nosso pensamento ela é tão grande que não precisa ser verbalizado. Então não adianta a gente se auto-enganar dizendo que está pensando bem, que está tudo certo. O pensamento vem, mas eu procuro desviar. Às vezes não. Então vamos procurar a pensar bem, porque lembre-se que você não está fazendo um bem para ninguém. De pensar, de não alimentar mágoa, de não alimentar rancor, ódio, raiva, ressentimento, você não está fazendo bem para ninguém. Você está fazendo para você. Você está cortando esses cordões de forma pensamento que geram a ruína de cada um de nós. Por isso tem muita gente que vocês podem perceber está sempre vivenciando o mesmo problema, está sempre com os mesmos problemas, está sempre reclamando das mesmas coisas. E muitas vezes esses problemas já eram para ter desaparecido há muito tempo da vida da pessoa. Há muito tempo. Já deixou de ser alguma coisa de prova, kármico, para ser alimentado pelos seus pensamentos. Então você acaba vivenciando aquilo várias vezes, desnecessariamente, porque você se liga pelo pensamento, por esses cordões. E essa pessoa que normalmente está cheio de problema, ela está sempre reclamando e vivenciando os mesmos problemas. Então vamos pensar com relação à vida de cada um de vocês. Existe algum problema que vocês vivenciam? Então vamos agora vigiar o nosso pensamento. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer essa prática todos os dias e pensar que aquilo já se resolveu. E vocês vão perceber inesperadamente as coisas se abrindo, fluindo, energia positiva, energia boa, energia de solução, tá? Porque 90% dos nossos problemas somos nós que alimentamos esse lixo mental. Bom? Boa noite a todos.